E aí pessoal, tudo bom? Aqui é Daniel Munari. Eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre a história do café expresso. A história nos conta que no final de 1800 surgiu numa feira em Paris de tecnologia a primeira máquina que teria sido a origem do café expresso. Porém, o que se sabe é que a patente inicial, a primeira de todas, foi do Sr. Bezerra, na Itália, em 1901. Ele teria feito uma máquina chamada de gigante, justamente por ter caldeiras gigantescas para aquecer a água e extrair o café a vapor, ou seja, com muita temperatura. Provavelmente um café muito amargo. Também, por não ter pressão muito alta, aqui se usava muito café, cerca de 40, 50 gramas de café para fazer apenas uma xícara. Em 1905, a patente da máquina de expresso é vendida para o Sr. Pavone e para o Sr. Arduino, que começam então a difundir na Itália a produção das máquinas e a cultura do café expresso. É mais ou menos em 1920 a 30 que uma empresa chamada Universal compra os direitos de venda das máquinas de café expresso. E então, a partir daqui, bombam as vendas no mundo inteiro. O café expresso deixa de ser algo só italiano para ser difundido e trabalhado por todo o mundo. Em 1938 surgem as primeiras bombas manuais que fazem com que a gente tenha uma grande pressão na hora da extração do café, o que faz com que todos os óleos sejam extraídos junto com os outros componentes, fazendo com que o café agora tenha crema e tenha já aquela semelhança ao café que a gente conhece hoje. O que é muito interessante é que a partir desse momento começa a Segunda Guerra Mundial e aqui a gente começa um grande divisor de águas para as máquinas de café. Antigamente, ou até esse momento, as máquinas eram principalmente verticais, o que fazia com que o barista tivesse que ficar dando voltas em torno da máquina para fazer o café. Então, enquanto ele preparava um aqui, ele dava a volta, vinha preparar outro aqui, esse aqui ficava pronto, ele podia se perder e era uma movimentação muito grande. Agora, as máquinas se tornaram então horizontais, o que permitiu que o barista pudesse ver o seu cliente de frente e também poder conversar com ele. Lembre-se que durante a Segunda Guerra muitas pessoas perderam famílias, houve uma grande recessão no pós-guerra, o que fez com que as pessoas quisessem conversar mais e mais com os seus baristas. E mais ou menos em 1948 surgem os primeiros tipos de pressão por alavanca também. E a partir daqui a gente começa a economizar café. O que no começo se usava tantas gramas para fazer, agora bastavam 7 gramas. Essas 7 gramas é uma medida universal, ou pelo menos era, que era usada na Itália e difundida no mundo inteiro como a quantidade necessária para fazer um expresso. Então, diminuiu cerca de 4 vezes a quantidade de café que era usada para fazer uma xícara, economizando muito dinheiro assim e fazendo com que o café se tornasse um pouco mais acessível para as pessoas também. Em 1961, a Faema cria o modelo E61, em homenagem ao Eclipse de 61. É a primeira máquina nos moldes que a gente conhece hoje, com caldeirinho e já com um botão elétrico, fazendo com que a extração seja mais... não seja necessária a alavanca. É muito importante e curioso saber que aquelas alavancas não tinham uma trava delicada. Elas eram muito pesadas, ou seja, depois de um trabalho exaustivo e durante muitos anos, baristas normalmente criavam machucaduras por esforço de lesão repetitiva e muitas vezes o movimento de volta da alavanca não era delicado. E aqui é um fato curioso, alguns baristas acabavam tomando com a alavanca no queixo, perdendo o dente e se machucando. Não parecia ser muito legal isso, né? Então, a partir de 61, a Faema cria esse modelo e começa a facilitar as coisas para os baristas. É uma grande tecnologia e uma grande mudança no que a gente conhece do café também. Em 71, surge a primeira Starbucks em Seattle, nos Estados Unidos. E é importante falar dessa empresa, porque depois, em 83, Howard Schultz, que é o seu fundador e presidente, vai à Itália e começa a compreender um pouco mais sobre o mundo do espresso italiano, levado principalmente por um americano que eventualmente comprou os direitos de venda da La Marzocco, que é uma grande empresa americana. E ele era um grande apaixonado pela cultura italiana e queria também trazer para os Estados Unidos.
Ele trouxe então o Howard Schultz para Florença, onde fica a fábrica da Marzocco, e começou a vender então La Marzocco's para o Howard Schultz na Starbucks. Em 85, então, ele instala a primeira máquina de café expresso numa loja dele em Seattle, e a partir dali os americanos começam a consumir café feito da maneira italiana, da maneira expresso de ser. Importante falar aqui que expresso, a princípio, é um adjetivo para velocidade, porém ele é escrito com S, justamente porque é um nome próprio, assim como pizza e outros elementos que a gente não muda o nome, mas a gente aceita como nome próprio, ok? Em 1991 surge a primeira máquina superautomática, que são aquelas que a gente vê hoje muito em lojas, bancos, algumas casas também têm, que são aquelas que elas moem o café automaticamente e fazem tudo sozinhas. Elas não têm tanta precisão, tanta qualidade quanto uma máquina manual ou profissional, mas também são um bom quebra-galho. E a partir do ano 2000 começam a surgir também as máquinas multi-boiler, que são aquelas máquinas que têm mais de uma caldeira, permitindo ao barista controle sobre a temperatura mais preciso. E atualmente as máquinas vêm trazendo cada vez mais tecnologia embarcada, permitindo controle de fluxo de água, de pressão, de temperatura individualmente de maneira modular, o que faz com que o jogo do café expresso se torne cada vez mais interessante e que a gente possa aproveitar cafés cada vez melhores controlando essas variáveis. Valeu pessoal, até a próxima!